Olá, eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia dessa aventura que tem sido este livro, A Biologia da Crença. Indústria farmacêutica. Acredito que a principal razão para que as pesquisas sobre a energia serem tão ignoradas é monetária. A indústria farmacêutica de trilhões de dólares só investe em pesquisas de fórmulas mágicas na forma de produtos químicos, porque comprimidos significam dinheiro. Se a energia de cura pudesse ser vendida em drágenas, as indústrias se interessariam rapidamente. O que eles fazem é justamente o contrário. Pesquisam e identificam irregularidades na fisiologia e no comportamento baseado em normas hipotéticas e informam ao público sobre o perigo que elas representam. Claro, a descrição simplificada dos sintomas utilizada pelas indústrias de medicamento para a divulgação ao público acaba convencendo as pessoas de que elas sofrem de uma doença específica. Você tem estado muito preocupado? A preocupação é um sintoma primário de uma doença chamada distúrbio de ansiedade. Deixe de se preocupar. Peça ao seu médico para lhe receitar Dependencina, a nova pílula mágica. Além disso, a mídia evita o assunto e a divulgação do número de mortes por ingestão dos medicamentos receitados, chamando a atenção para os perigos das drogas ilícitas. Advertem a população que usar drogas para fugir dos problemas da vida não resolve. Engraçado. Eu penso que a mesma frase se aplica quando se trata do uso excessivo de medicamentos legais. Eles são perigosos? Pergunte a quem morreu no ano passado. Usar medicamentos sobre prescrição médica para silenciar os sintomas do corpo é a mesma coisa que evitar ter envolvimento pessoal com o problema. É como tirar férias da responsabilidade de cuidar do próprio corpo. Nossa dependência de drogas lícitas me lembra uma experiência que tive quando trabalhava em uma loja de revenda de carros quando era estudante. Às 16h30 de uma sexta-feira, uma mulher entrou na loja muito irritada. A luz indicadora de problemas elétricos estava acesa, mas o carro já tinha sido consertado diversas vezes pelo mesmo motivo. Mas quem quer resolver um problema desses no final do expediente em uma sexta-feira? Ninguém se manifestou, até que um dos mecânicos disse: Deixe que eu conserto. Levou o carro para a parte de trás da loja, onde ficava o galpão de mecânica. Abriu o painel, tirou a lâmpada do sinalizador e jogou fora. Abriu então uma lata de refrigerante e acendeu um cigarro. Depois de algum tempo, trouxe o carro de volta e disse que havia resolvido o problema. A mulher girou a chave na ignição e, ao ver que a luz indicadora não acendia mais, foi embora contente. O problema continuava, mas o sintoma havia desaparecido. A mesma coisa acontece quando tomamos um medicamento. Reduzimos os sintomas, mas dificilmente eliminamos a causa do problema. Mas espere, você irá dizer, os tempos mudaram. Hoje temos mais consciência dos perigos das drogas e estamos mais abertos a terapias alternativas. E como mais da metade da população norte-americana se consulta com profissionais de medicina complementar, os médicos tradicionais não podem mais se esconder atrás de suas teorias ou simplesmente esperar que a medicina naturalista saia de moda. As empresas de planos de saúde já incorporaram algumas práticas de cura antes consideradas charlatanismo, e alguns hospitais oferecem tratamentos alternativos. No entanto, mesmo nos dias de hoje, as instituições de medicina tradicional não aceitam totalmente a medicina complementar.
Os hospitais que abrem exceções fazem isso somente por pressão do público e para acalmar os ativistas e os consumidores que gastam centenas de dólares com essas práticas ainda consideradas não ortodoxas. Não há investimento real no estudo da medicina energética. O problema é que, sem fundos para pesquisas, ela ainda pode continuar a ser classificada como não científica durante muito tempo. Vibrações positivas, negativas e a linguagem da energia. Embora a medicina convencional ainda não tenha se dado conta do papel da energia em termos de informação sobre os sistemas biológicos, já começa a investir em tecnologias de varredura ou mapeamento não invasivos capazes de identificá-lo. Cientistas da área quântica desenvolveram equipamentos que leem e analisam as frequências emitidas por determinados elementos químicos, permitindo identificar a composição de materiais e objetos, e adaptaram estes aparelhos para que pudessem ler o espectro de energia emitido pelos tecidos e órgãos do corpo. Como os campos de energia viajam com facilidade pelo organismo, as novas tecnologias como CATs, MRIs e tomografias de emissão de positrons, PET, podem detectar doenças de maneira não invasiva. Os médicos podem diagnosticar problemas internos analisando as imagens dos tecidos mapeados. Mamograma. Observe que a ilustração acima não é apenas a foto de uma mama, e sim uma imagem eletrônica que mostra a energia irradiada pelas células e tecidos do corpo. A diferença no espectro da energia permite aos radiologistas identificar tecidos não saudáveis. Veja o ponto preto no centro. Vou até voltar aqui um pouquinho para que vocês observem. A imagem mapeada na ilustração anterior revela a presença de câncer de mama. O tecido lesado emite um tipo específico de assinatura energética diferente das células saudáveis ao seu redor. Essas identidades de energia que passam pelo nosso corpo viajam pelo espaço na forma de ondas invisíveis, semelhantes a ondas em um lago. Se jogarmos uma pedrinha dentro dele, sua energia, gerada pela força da gravidade contra a massa da superfície, é transmitida para a água. As ondas geradas pela pedra são, na verdade, ondas de energia passando pela água. Se jogarmos várias pedras ao mesmo tempo, as ondas de energia geradas podem interferir umas com as outras, formando diversos pontos de convergência. Essa interferência pode ser construtiva, amplificando a energia, ou destrutiva, diminuindo sua intensidade. Jogar duas pedras do mesmo tamanho e à mesma distância faz com que suas ondas se coordenem e acabem convergindo uma para a outra. Quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação é duplicada, um fenômeno chamado interferência construtiva ou ressonância harmônica. Mas quando as pedras são jogadas de maneira não simultânea, suas ondas de energia não se sincronizam, pois enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, ao se encontrarem, acabam anulando uma a outra. Em vez de duplicar a energia no ponto de encontro, a água permanece parada, sem ondas de energia. Esse fenômeno, em que as energias são canceladas, é chamado interferência destrutiva.
Três exemplos de onda A e onda B. Interferência construtiva. O número 1 acima, no número 1 acima, dois conjuntos de ondas se movem sobre a superfície da água, uma em direção à outra e em fase. Neste caso, as duas apresentam amplitude negativa dominante e os padrões de seus ciclos estão alinhados. As ondas se integram na interface no momento em que tocam. Para ilustrar as consequências dessa união, desenhei uma sobre a outra, como mostra a ilustração 2. O lugar em que a amplitude de A é mais 7 e a amplitude de B também é mais 7. Se colocamos as duas juntas, a amplitude resultante da onda composta naquele ponto será mais 2. Da mesma maneira, onde A é menos 1, B também será, e a amplitude resultante será menos 2. O resultado da onda composta de amplitude mais alta é mostrada na ilustração 3. O comportamento das ondas de energia é importante para a biomedicina, porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo, e da mesma maneira que a histamina ou o estrogênio. Como os átomos estão em constante movimento, o que pode ser medido por sua vibração acabam gerando ondas similares às de pedrinhas jogadas na água. Cada átomo é único porque a distribuição de sua carga positiva e negativa, aliadas à velocidade de giro, criam uma vibração específica e um padrão de frequência personalizados. Oshman, 2000. Onda A, no sentido negativo, onda B no sentido positivo. Interferência destrutiva. Na figura 1, as ondas provocadas pela pedra, chamadas de onda A, movem-se da esquerda para a direita. A onda B, que se move da esquerda para a direita, representa as ondas de uma segunda pedra jogada logo depois da primeira. Como as duas não atingiram a água ao mesmo tempo, as ondas não se alinham na interface. Estão fora de sincronia. Na ilustração, a onda A tem uma amplitude negativa e a onda B uma amplitude positiva. Ao se encontrarem, na figura 2, as ondas agem como se fossem imagens de espelho uma da outra. A alta amplitude mais 1 de uma onda se alinha à baixa amplitude menos 1 da outra e vice-versa. Como mostra a figura 3, os valores de amplitude de uma onda cancelam os da outra. O resultado é uma onda de zero amplitude, ou seja, a água se mantém plana. Os cientistas desenvolveram uma nova maneira de interromper o movimento dos átomos estudando suas ondas de energia. Primeiro, identificam sua frequência e utilizam um laser para emitir outra igual. Embora o átomo e a frequência fotoelétrica emitam o mesmo padrão de ondas, as do laser são programadas para estar fora de sincronia em relação às do átomo. Quando a onda de luz interage com a onda do átomo, a interferência destrutiva cancela sua vibração e faz com que ele pare de girar. Chu, 2002, Humboldt, 2001. Já quando a intenção é acelerar os átomos ao invés de pará-los, a vibração é de a vibração é uma maneira de criar ressonância harmônica, cuja vibração pode ser eletromagnética ou acústica. Quando uma cantora
habilidosa como Ella Fitzgerald, por exemplo, emite uma nota harmônica ressonante com as do átomo de uma taça de cristal, eles absorvem as ondas sonoras. A mecânica da interferência construtiva faz com que estas ondas de energia adicionada vibrem mais rápido. Em determinado momento, os átomos terão absorvido tanta energia e passarão a vibrar tão rápido que se soltarão das cadeias que os prendem. O resultado é a explosão da taça. Um princípio da ciência da física é que o mesmo mecanismo de ressonância harmônica que faz as ondas sonoras destruírem uma taça ou uma pedra nos rins pode, pode influenciar as funções químicas de nosso corpo. Mas os biólogos ainda não se dedicaram ao estudo desses mecanismos com a mesma motivação que os faz tentar descobrir novos medicamentos. É uma pena, pois já há evidências científicas suficientes de que podemos adaptar as ondas e transformá-las em agentes terapêuticos da mesma maneira que manipulamos as estruturas químicas das drogas. Já houve uma época em que a eletroterapia era muito utilizada na medicina. No final do século XIX, o desenvolvimento de baterias e de outros dispositivos que produzem campos eletromagnéticos incentivou a produção de aparelhos que supunha-se podiam curar doenças. O público passou então a procurar os profissionais dessa nova arte de cura chamada radiestesia. Dizem que esses aparelhos eram muito eficazes e se tornaram tão populares que algumas revistas publicaram anúncios do tipo: seja um radiestesista, somente US$ 9,99, com manual de instruções. Em 1894, mais de 10 mil médicos norte-americanos e centenas de consumidores que liam o manual passaram a utilizar a eletroterapia. Em 1895, Didi Palmer criou a ciência da quiroprática. Palmer afirmava que o fluxo de energia por meio do sistema nervoso é muito importante para a saúde. O foco de suas pesquisas era a mecânica da coluna vertebral, o condutor dos nervos espinhais que levam as informações ao corpo. Desenvolveu técnicas para acessar e mergulhar o fluxo de informações, diminuindo as tensões e pressões exercidas sobre a coluna vertebral. No entanto, a classe médica começou a se sentir ameaçada por práticas como a quiroprática, a homeopatia e a radiestesia, que reduziam o número de pacientes em seus consultórios. A Fundação Carnegie publicou, em 1910, o relatório Flexner, exigindo que todas as práticas médicas tivessem base científica comprovada. Como os físicos ainda não haviam descoberto o universo quântico, a medicina energética não tinha como ser formalmente analisada. Então, por associação, por pressão da Associação Médica Norte-Americana, American Medical Association, a quiroprática e as demais práticas baseadas em energia foram consideradas ilegais e duvidosas. Os radiestesistas simplesmente desapareceram do mercado. Nos últimos 40 anos, a quiroprática tem feito grandes progressos em termos de cura. Em 1990, os quiropráticos venceram uma batalha contra o monopólio médico quando a Associação Médica Norte-Americana foi acusada de ações ilegais para destruir sua profissão. Desde então, a quiroprática tem ampliado sua rede de influência e passou até mesmo a ser aceita em alguns hospitais. Embora a eletroterapia seja hoje considerada como uma prática do passado, muitos neurocientistas têm desenvolvido pesquisas muito interessantes sobre as terapias de energia vibracional. Já se sabe há muito tempo que o cérebro é um órgão elétrico.
A terapia de choque tem sido utilizada ao longo da história em tratamentos contra a depressão, mas hoje os cientistas utilizam técnicas menos invasivas para tratar o cérebro. Um artigo recente, publicado na Science, menciona os efeitos benéficos da estimulação magnética transcranial, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, que estimula o cérebro por intermédio de campos magnéticos. Helmut 2001, Hallett 2000. A TMS é uma versão atualizada das técnicas de radiestesia praticadas no século XIX e denunciadas pela medicina convencional. Estudos recentes mostram que a TMS pode ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Quando utilizada de maneira correta, pode diminuir a depressão e ampliar a percepção. Fica claro, então, que ainda precisamos desenvolver muitos estudos e pesquisas sobre essa área tão promissora que envolve a física quântica, a engenharia elétrica, a química e a biologia. Essas pesquisas podem ser muito benéficas, resultando em formas de terapia com menos efeitos colaterais que as drogas convencionais. Irão, porém, apenas confirmar algo que os cientistas e os não cientistas já sabem, mas não perceberam ainda. Todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campos de energia. Por sermos tão dependentes das linguagens falada e escrita, acabamos abandonando o sistema de comunicação por intermédio da sensibilidade energética. E assim, como qualquer função biológica, a falta de uso leva à atrofia. O mais interessante é que os aborígenes ainda utilizam essa capacidade extrasensorial em sua rotina diária. Seus sentidos não foram atrofiados. Por exemplo, os aborígenes australianos captam e descobrem fontes de água sob a areia, e algumas tribos indígenas da Amazônia e seus pajés se comunicam com as energias das plantas medicinais. Você mesmo já deve ter sentido a ação desse mecanismo. Nunca lhe aconteceu de estar andando por uma rua escura à noite e de repente se sentir fraco, sem energia? Por que isso aconteceu? Interferência destrutiva, a mesma das pedras jogadas na água, não simultaneamente, ou, segundo a crença popular, vibrações negativas. Lembra-se daquele dia em que conheceu alguém tão especial que se sentiu energizado? Interferência construtiva ou simplesmente boas vibrações. Quando deixei de acreditar que somos matéria inerte, percebi que a área da ciência em que escolhi trabalhar estava defasada. E também notei que tinha de tomar atitudes construtivas em minha própria vida. Passava de um estímulo físico quântico. Precisava. Precisava de um estímulo físico quântico. Em vez de criar energias harmônicas em minha vida, eu simplesmente me deixava levar por ela, desperdiçando toda a minha energia. Isto é mais ou menos como ligar um aquecedor em um dia frio, mas deixar as portas e janelas abertas. Comecei a fechar uma por uma, analisando cada área da minha vida em que minha energia não estava sendo bem utilizada. Algumas foram muito fáceis de identificar, como aquelas festas na faculdade que me exauriam, mas outras, como minha atitude derrotista diante da vida, foram muito difíceis de trabalhar. Pensamentos consomem tanta energia quanto maratonas, como veremos no capítulo seguinte. Assim como eu, a biomedicina precisa de um estímulo físico quântico. Pouco a pouco, a medicina vai caminhando nesse sentido, impulsionada pelos consumidores que procuram cada vez mais as práticas complementares. É um longo caminho, mas a revolução quântica biológica já se iniciou. Os profissionais atuais de medicina serão finalmente levados, por vontade própria ou por pressão,
a fazer parte dela. E ficamos por aqui encerrando o capítulo 4 deste livro fascinante. Se você chegou só hoje nesse vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário para você receber a playlist completa. Um beijo no seu coração e até o próximo dia de leitura.